Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós nos encontramos aqui novamente, pelo menos por vídeo, para que eu traga uma mensagem, uma reflexão para nós. E eu quero falar um pouco hoje sobre alguns valores que a Igreja de Jesus precisa ter e que talvez nós tenhamos nos esquecido ou nós nos sentimos um tanto fragilizados, então não temos conseguido cumprir essa missão de uma forma tão adequada. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e eu vou fazer a leitura a partir do verso 16. Então, a palavra de Deus diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus, então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, o Jesus nesse momento da sua vida, ele havia, a gente pode falar que começado, né, inaugurado o seu ministério. Primeiro ele tem o seu batismo com João Batista, depois ele é tentado no deserto e a primeira coisa que Jesus faz é voltar para a região da Galileia e ele chega então na sinagoga. O texto diz que esse era o seu costume, então nós ficamos sabendo aqui de uma atitude que Jesus tinha repetitiva. E ele pega o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, muito específico, lê o texto e diz: Olha, hoje se cumpriu essa palavra. A gente, quando vê esse texto, lembra que o profeta Isaías havia profetizado dizendo que essa seria uma das funções do ministério do Messias, aquele que era esperado iria cumprir essas coisas. No momento em que Jesus lê o texto e diz hoje se cumpriu, nós podemos entender não que todas as coisas do que o texto dizia estavam ou tinham sido feitas e completadas, mas nós podemos olhar para esse texto e entender que Jesus está dizendo que, numa perspectiva daquilo que iria ser feito, ali começava, ali se tinha o start, ali começava a pôr em prática essas coisas. E eu penso, irmãos, que essa palavra de Jesus, ela tem muito a ver com o que a igreja precisa realizar nesse mundo, né? Se você me perguntar qual é a missão principal da igreja, eu vou te responder sem sombra de dúvida que é viver para a glória de Deus, viver para fazer a vontade de Deus, né? Isso eu acho que não tem muita dificuldade, nós entendemos que é isso. Talvez você possa se confundir pensando que a missão que a igreja tem que cumprir nesse mundo seja fazer missões, amar pessoas, evangelizar todas as pessoas e todos os continentes, por exemplo. Mas, mais do que tudo isso, o que a igreja está nesse mundo para fazer é glorificar a Deus. Todos nós estamos aqui para glorificar a Deus, para que o mundo conheça a glória de Deus. E a questão que eu trago para você hoje é como que nós colocamos isso em prática, né? Como nós fazemos isso acontecer. E a minha resposta é que nós precisamos ter alguns valores. Valores são princípios que nós estabelecemos na nossa vida e que vão nortear, que vão conduzir, que vão orientar tudo aquilo que a gente vai fazer como povo de Deus. Na nossa vida nós temos alguns valores. Talvez na sua vida particular, a sua família inseriu em você um valor que pode ser, por exemplo, a honestidade, ter o nome limpo, né? A gente fala popularmente. Então, talvez esse seja um valor para você. E quando você corre o risco, né, de não conseguir cumprir os pagamentos da sua casa, seja lá por que situação for, isso te incomoda profundamente, né? Quando você lida com alguém que é desonesto, isso te incomoda
profundamente, né? Então, esse é um valor, né? E quais são os valores que a igreja precisa ter para cumprir a missão dela, né? Para ser essa igreja que vai glorificar o nome de Deus. Olhando para o texto que Jesus fala a respeito de si e entendendo que nós somos seus discípulos, seus seguidores, então nós estamos continuando aquilo que ele deu início aqui, a primeira coisa, ou o primeiro valor que nós precisamos ter é o valor de reconhecer que nós não fazemos as coisas por nós mesmos, mas nós fazemos porque há uma direção do Espírito de Deus sobre nós. O texto começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer atividades. Né? Então, ele vai descrever essas atividades, mas o primeiro valor é entender que ele não está por conta própria. Ainda que a gente pudesse falar, mas Jesus é Deus, então ele estava fazendo aquilo que era da sua própria orientação. Mas o texto deixa claro, e Jesus vai dizer isso claramente, que ele não faz a vontade dele, mas ele faz a vontade do Pai, e que o Pai se comunica e faz as coisas a partir dele, e ambos fazem as coisas e são também servidos, entre aspas, pela pessoa do Espírito Santo. Então, nós como igreja não estamos nesse mundo para fazer as coisas da nossa vontade, mas para seguir os princípios daquele que nos ungiu, daquele que nos separou, daquele que nos preparou e tem preparado para fazer as coisas em nome dele, ou seja, do Espírito Santo. Né? Isso é interessante, irmãos, porque às vezes a gente vai colocando algumas coisas como princípios da nossa vida, né? Uma boa teologia, um culto que seja agradável, serviço diaconal, servindo as pessoas com cestas básicas, com roupas, com aquilo que for necessário. E nós, algumas vezes, ficamos meio cambeta, sabe? Assim, meio pisando em falso, porque nós temos alguns princípios, mas nós não temos o exercício do fundamento, né? Então, nós só vamos ter uma boa teologia se nós temos a assistência do Espírito Santo na condução da interpretação e do entendimento. Nós só serviremos amando as pessoas, seja com uma cesta básica, com roupa ou pagando uma conta de luz, se de fato nós fizermos isso pela perspectiva do Espírito Santo, ou seja, não buscando honra própria, mas fazendo isso para que Deus seja honrado através da nossa vida. Percebe? Então, nós não podemos ter um culto que seja agradável às pessoas necessariamente, porque o culto ele é para Deus, ele não é para as pessoas. Então, perceba que quando nós temos uma dificuldade em compreender que a primeira coisa da nossa vida, o primeiro valor nosso como igreja tem que ser a dependência do Espírito Santo e o entendimento de que nós não fazemos por nós, mas fazemos por Ele. Se nós não entendermos isso, nós já começamos errado, né? Nós já teremos princípios, estruturas, visão, né, de mundo e de igreja que não condiz com o que o Senhor quer para nós. Então, nós precisamos começar numa dependência do Espírito Santo. E eu gosto do livro de Lucas especialmente, já comentei isso algumas vezes, porque nós temos nesse livro não só por isso, né, porque eu gosto do livro de Lucas, mas uma das coisas que eu gosto é por isso. Nós temos no capítulo 11, quando Jesus fala sobre oração, ele mesmo dizendo, olha, a melhor coisa que você pode pedir, é claro que eu estou colocando nas minhas palavras, a melhor coisa que você pode pedir para Deus é que o Espírito dele esteja em você. Né? E Jesus está dizendo, o Espírito está sobre mim. Ou seja, ele era único, né? Ele, de fato ele era o Messias, então ele tem uma exclusividade nas coisas. Mas nós, como os discípulos dele, e lendo que nós temos no livro de Atos, no Pentecostes, nós entendemos que o Espírito de Deus está em nós e que nós precisamos crescer em dependência, em conhecimento, em atitude de temor para com o Espírito Santo. Então, tudo que fizermos na igreja, o nosso valor principal tem que ser fazer para Deus e com Deus, né? Nessa condução que o Espírito Santo faz em nós. Depois, Jesus vai falar de algumas atitudes que ele tem que são práticas, né, para com as pessoas. Então ele fala que ele foi ungido, ele foi preparado para levar para evangelizar os pobres, né?
E quem que são esses pobres, né? A gente tem aqui uma visão de pessoas que são aprisionadas, né? Pessoas que são cativas, pessoas que estão oprimidas, pessoas que são quebrantadas. Isso significa, a gente pode dizer que são pessoas que a vida bateu muito nelas, elas estão doloridas, elas estão cheias de hematomas por coisas que foram acontecendo. Nós podemos também falar de pessoas que estão numa condição de luto, ou seja, que perderam talvez entes queridos ou que perderam a esperança, né? A imagem também que nós temos aqui, que são pessoas que jogam cinzas na cabeça, né? Essa ideia de pessoas que rasgam a roupa biblicamente e jogam cinza na cabeça, que traz essa perspectiva de alguém que está em profundo sofrimento, né? Em profundo luto, em uma angústia muito grande. Então, Isaías ele traz essa imagem de pessoas. E Jesus diz que ele veio para essas pessoas. E talvez a gente tenha uma dificuldade em entender que as pessoas que necessitam de Jesus nem sempre são aquelas que estão com a roupa rasgada, né? A pobreza, ela é uma pobreza principalmente espiritual. E essa angústia que gere a vida, ela pode ser talvez em algumas situações amenizadas com recursos, mas se nós estamos falando de uma angústia que é uma angústia existencial, ela só pode ser suprida, só pode ser resolvida pela pessoa de Jesus. Então, Jesus ele foi selecionado, capacitado e ungido para evangelizar essas pessoas. O que que isso significa? Ele foi levado, ele foi conduzido a trazer uma notícia boa, uma notícia excelente para essas pessoas. Qual é essa notícia? Que o Senhor é agora favorável a elas, que o Senhor ele tem benefícios para oferecer para essas pessoas. O ato de evangelizar, que é trazer uma notícia boa, de proclamar libertação, ou seja, vocês já não são escravos mais, de trazer restauração de vista aos cegos, e aqui nós podemos pensar em várias ocasiões ou condições em que a igreja pode colaborar na saúde das pessoas, né? Mas muito também numa forma talvez simbólica, no sentido de compreensão de mundo, né? No sentido que ele vem fazer todas essas coisas, e no versículo 19 ele traz o desfecho do porquê que ele faz tudo isso, né? A boa notícia é que o Senhor é favorável a essas pessoas. A boa notícia é que elas estão livres agora. Talvez fisicamente ainda passando por dificuldades, mas espiritualmente livres. Nós também falamos aqui sobre pessoas que foram restauradas, que tiveram a sua condição mínima de sobrevivência restaurada. E aqui eu penso que a prática da igreja, ela tem muitas possibilidades, né? Quando nós pensamos em evangelizar, irmãos, a maior parte das vezes nós pensamos no aspecto talvez mais objetivo, que é pegar um folheto e entregar para alguém e dizer que Jesus a ama, né? Mas a boa notícia dos evangelhos é só isso. Não entenda mal quando eu digo só isso. Essa mensagem é a mensagem principal. Mas nos evangelhos, quando nós encontramos Jesus se encontrando com essas pessoas, com cegos, coxos, mulheres escravas de demônios, filhos, né, de pais que também sofrem com isso. Quando Jesus chega para essas pessoas, como ele age? O que ele faz? Né? Jesus ele tem uma mensagem clara desde o primeiro momento, que é arrepender e crer porque o reino está próximo. Essa é a mensagem de Jesus. Essa tem que ser a nossa mensagem também. O reino realmente está próximo. Jesus vai voltar e nós precisamos continuar anunciando essa mensagem. Mas quando Jesus se aproximava dessas pessoas, a boa notícia, ela não era apenas uma notícia que tinha uma fala, mas era uma notícia que trazia um acolhimento, que trazia uma sensibilização, que trazia a possibilidade da pessoa ser quem ela era, para que no momento ideal, no momento oportuno, ela fosse transformada, né? Então, eu penso que muitas vezes nós pensamos no evangelismo e a gente tem um mal-estar de pensar em evangelismo porque a gente acha que a gente vai entrar num debate com as pessoas, né? De convencer
que Jesus é mais importante do que outra religião. E aí é que nós caímos no erro, né? Jesus não é essa religião que nós pensamos, né? O evangelizar as pessoas que estão nessa condição é trazer a boa notícia de que Jesus as compreende, mas que Jesus também tem uma vida melhor para elas. E isso acontece a partir de uma atitude não espiritual, no sentido de uma mão divina que vem sobre a pessoa, mas no sentido de que as minhas mãos, o meu braço, os meus recursos são colocados em benefício dessas pessoas. Se você parar para pensar, você não foi evangelizado necessariamente por um convencimento racional. Não foi porque o argumento foi tão bom, mas tão bom que você teve que ceder, né? Talvez em algum momento você foi convencido racionalmente, mas não foi só por isso que você permaneceu como um crente. Você permanece porque atitudes, acolhimento, intenções, ações para com a sua vida vão sendo construídas e você percebe que a mensagem ela tem uma ligação direta com a vida. Quando as duas coisas se conectam, então a gente consegue entender o que o evangelho é, né? Então, o evangelho ele tem um papel muito importante do anúncio e por isso nós devemos investir em rádio, TV, internet, correio, carro de som, o que você quiser, você pode usar para anunciar o evangelho. Mas você precisa também entender que é necessário que tenha uma simultânea, né, conexão da sua vida prática com as coisas que você está fazendo. Então, um valor que nós precisamos ter, irmãos, como igreja, é de não fazer as coisas porque simplesmente as outras pessoas fazem, outras igrejas fazem, mas nós precisamos adotar essa característica de evangelizar, de libertar, de restaurar as pessoas numa perspectiva única, né? Nós não conseguimos, nós não vamos conseguir fazer esse avanço em uma massa, né? Como se todas as pessoas fossem iguais. Nós precisamos olhar para cada uma delas na sua particularidade. Jesus curou multidões, isso não há dúvidas na Escritura, mas nós temos também a atitude de Jesus sempre muito humana e muito pessoal, muito personalizada, né? Ele não faz a mesma coisa com as pessoas. Tem pessoas que Jesus cura com a palavra, tem pessoas que Jesus cura com um toque, tem pessoas que Jesus, como é o caso de um cego, né? Ele faz uma lama no chão e passa nos olhos. Ele não faz as coisas do mesmo jeito. Talvez para que a gente entenda que não existe 3 passos mágicos para fazer aquilo que Jesus fez, mas no sentido de entender que cada pessoa precisa ser olhada dentro de uma perspectiva única. E também, um último valor que nós precisamos a partir desse texto é apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso vai nos remeter ao Antigo Testamento, onde nós temos a imagem do jubileu, né? Isso era um tempo em que as dívidas eram perdoadas para que não houvesse pobreza. Era uma estratégia fantástica para a justiça social, né? É claro que os homens, e nós nos incluímos nisso, nós temos dificuldade em fazer isso porque nós queremos cada vez mais, mas o que Jesus está trazendo aqui é anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, as dívidas foram quitadas. Uma nova vida pode ser escrita, uma nova perspectiva pode ser experimentada, né? E nós precisamos, irmãos, entender que o nosso papel como igreja, o nosso valor como igreja, não é anunciar para as pessoas que a nossa denominação está certa e as outras erradas. Mas o nosso papel como igreja, o nosso principal valor tem que ser anunciar que Deus está disponível ainda para as pessoas. O nosso papel como igreja é ensinar, é curar, é fazer todas essas coisas dentro da perspectiva de que tudo isso tem um sentido maior. E esse sentido maior é de que as pessoas compreendam, de que as pessoas tenham a possibilidade de se aproximar de Deus.
Enquanto a mensagem é Deus está irado com vocês e Ele está pronto para destruir vocês, a mensagem que nós podemos e precisamos trazer para as pessoas é de que Deus está disponível, aberto, há tempo para que as pessoas o procurem e o achem e o encontrem e possam colocar as suas vidas nas mãos dele e possam experimentar novidade de vida. Se você parar para lembrar, irmãos, o que Jesus fez na sua vida foi basicamente o cumprimento desse texto, né? Ele viveu como alguém que honrou o nome de Deus em todas as coisas. Ele foi alguém que esteve voltado para as pessoas. E ele foi alguém que tinha uma mensagem a ser anunciada de libertação. Jesus, ele é bastante duro com aqueles que continuam mantendo a chave da prisão, né, fechada, que são os religiosos da época. Mas ao mesmo tempo, ele é também muito amável com aqueles que estão presos e que querem mudar. Ele come com pecadores. E se não fosse assim, Jesus nunca sentaria numa mesa conosco. E nós precisamos entender que nós somos chamados para sentar na mesa de pessoas como nós, mas que ainda não compreenderam ou que ainda não tiveram a possibilidade de compreender e de experimentar o que eu e você já experimentamos. Então, irmãos, os nossos valores como igreja têm que ser fazer as coisas para a honra e glória de Deus, nos voltar para as pessoas de uma forma particular, de uma forma a dar ouvidos ao sofrimento específico de cada um deles. E nós não podemos nos esquecer que a nossa mensagem é a mensagem da graça de Deus. É a mensagem da graça porque existe um castigo, mas a graça ainda está disponível e é isso que nós precisamos fazer. Eu espero que você possa refletir, que você possa pensar sobre como ou quais são os nortes, né, os pilares que têm instruído você, que têm conduzido você na vida cristã. E que você leia de novo esse texto em atitude de oração, pedindo para que Deus fale ao seu coração em como você pode, de fato, temer a Deus, viver para Ele, cuidar das pessoas e continuar anunciando a graça de Deus. Que Deus te abençoe nessa breve reflexão, que Ele possa falar ao seu coração e que você possa somar forças, né? Que nós possamos somar forças como igreja para abençoar a cidade onde nós estamos. Que Deus te abençoe e até a próxima.